Já coloca aí o nosso querido Marcos Troirro. Troirro, eu queria primeiro uma análise geral sua sobre essas tarifas. Parece que vem mais tarifas esta semana aí, 12,5%. O pessoal já está falando que vem mais. Eu queria a tua avaliação, o que a gente fez de errado, o que o Brasil fez de errado, o que o governo Lula fez de errado. E depois eu quero saber como é que a gente sai disso. Cláudio, o presidente Trump, em 2 de abril do ano passado, formalizou aquilo que, nas palavras dele, ele intitula Política de Comércio Justo e Recíproco, né? É um dia que ficou conhecido como o Dia da Libertação. Nessa ocasião, a administração americana impôs tarifas para exportações de outros países de praticamente todo o leque de parceiros comerciais dos Estados Unidos. China, Brasil, Argentina, União Europeia, Coreia do Sul, Japão, todos. Ao Brasil foi alocado uma tarifa de 10%. O Brasil, Cláudio, como você sabe, é um país muito peculiar, porque ele é uma nação, uma das poucas nações do mundo, que consegue ter superávit comercial com a China, né? Essencialmente são só uns 9 ou 10 países que têm superávites comerciais com a China, e ele tem déficits comerciais na sua relação comercial bilateral com os Estados Unidos. Então o Brasil ficou só com 10%. E o governo brasileiro não fez nada, talvez tenha achado que era uma alíquota pequena comparado com outros países, e de fato quando você tem a imposição de alíquotas superiores a outros competidores do Brasil. Isso funciona como uma espécie de vantagem comparativa em relação às exportações brasileiras. Só que aí veio o 9 de julho, em que o presidente Trump encaminha uma carta informando que, além dos 10%, ele iria adotar uma alíquota de 40% para o Brasil, por conta de uma série de problemas, ao ver dos americanos, que incluíam dificuldades com o judiciário brasileiro, algumas questões ligadas a desmatamento ilegal, outras ligadas à maneira pela qual a jurisdição brasileira trata empresas de tecnologia dos Estados Unidos. Algumas das observações tinham que ver com os sistemas de pagamentos no Brasil e também uma referência à maneira pela qual vinha sendo tratado o presidente Jair Bolsonaro. 10 mais 40%. Mesmo nesse patamar, Cláudio, o Brasil não estava sozinho. A Índia, por exemplo, que hoje é a 5ª maior economia do mundo do ponto de vista do PIB medido pelo dólar corrente, e a 3ª maior economia do mundo do ponto de vista do produto interno bruto medido por aquilo que os economistas chamam de paridade do poder de compra, teve, no seu conjunto, uma alíquota alocada para si de 50%, o que estranhou muita gente, porque a Índia é supostamente uma aliada dos Estados Unidos naquela região do mundo, né? Particularmente num contexto maior de mega competição entre os Estados Unidos e a China, né? O que alguns chamam de Guerra Fria 2.0, eu acho que é mais uma paz quente do que uma Guerra Fria 2.0, porque no meio dessa confusão toda, Cláudio, e mesmo com toda essa rivalidade entre China e Estados Unidos, o comércio bilateral entre Pequim e Washington é de 2 bilhões de dólares a cada ciclo de 24 horas. Então vejam, eles estão numa grande competição, mas eles estão longe de ter se desacoplado completamente, o que aconteceu, como você sabe bem, nesses últimos 40 anos, né, uma grande interdependência entre a economia norte-americana e a economia da China. Só que aí, o que acontece? Essas alíquotas todas que haviam sido impostas pela Casa Branca, né, no ano passado, elas foram derrubadas pela Suprema Corte dos Estados Unidos em fevereiro deste ano de 2026. Não por conta do seu mérito, não por conta do seu conteúdo, mas por uma razão de procedimento. A Suprema Corte entendia que para que essas tarifas continuassem a vigorar, seria necessária a aprovação do Congresso dos Estados Unidos. Aí a administração americana pisou no acelerador de outros instrumentos que ela tinha à disposição para impor restrições ao comércio. E uma delas é essa chamada Seção 301, né, que é uma avenida dentro do complexo viário de medidas, né, que o representante comercial dos Estados Unidos tem contra o Brasil e contra outros 84 países. Eu acho curioso, Cláudio, que de vez em quando eu vejo o governo brasileiro falar sobre tarifaço, falar sobre, entre aspas, perseguição ao Brasil, punição ao Brasil. Mas eu fiz um estudo recente que eu publiquei na semana passada que revela basicamente o seguinte: hoje encontram-se sob investigação, exame, estudo do escritório do representante comercial dos Estados Unidos, 85 países mais Hong Kong. Hong Kong, que é parte da China, é tratado como uma unidade comercial em si. Então são 86 unidades diferentes, 85 estados soberanos, né, estados nacionais, mais Hong Kong. Hoje, Cláudio, se você pegar o produto interno bruto de todo o planeta Terra, né, mais ou menos 117 bilhões de dólares de acordo com o Fundo Monetário Internacional, e você excluir o PIB dos Estados Unidos, que é um PIB de 31 trilhões de dólares, dá 86 trilhões de dólares. Se você somar essas 85 economias que eu mencionei a você tem essencialmente 98% do PIB mundial sob exame do escritório comercial dos Estados Unidos. Então não é nada contra o Brasil especificamente. Você tem todos os exames. O que fez a diferença aqui
é a maneira pela qual o Brasil tratou desse tema, né? Se você pegar o primeiro-ministro indiano, se você pegar o que o governo do Reino Unido fez, países da União Europeia, né? Mesmo a nossa vizinha Argentina, o Paraguai ao longo desse período todo, né? O Paraguai não esteve sob investigação da 301, mas todos eles buscaram algum tipo de contato com a alta administração americana, com o representante comercial, com a própria Casa Branca. Cláudio, de todas as maiores economias do mundo, as chamadas economias do G20, o Brasil foi o último país a ter qualquer tipo de contato com a Casa Branca nesse sentido. Foi aquele que menos negociou. Se você levar em consideração esse mandato mais recente, né, do lulopetismo no Brasil, um site conhecido, né, de notícias mostrou que 62 vezes o presidente da República fez referências negativas, derrogatórias à administração americana. Inclusive, durante a própria campanha presidencial nos Estados Unidos, né? O atual presidente do Brasil, durante a campanha presidencial nos Estados Unidos, não apenas manifestou predileção por um dos candidatos, né? No caso, a candidata democrata, Kamala Harris, o que já vai contra a tradição diplomática brasileira, que é mostrando neutralidade e independência, mas também chegou a dizer que se caso Trump fosse eleito, isso representaria a volta do fascismo ao mundo com uma outra cara. E não contente com isso, apenas para tocar na nossa memória mais recente e mostrar que não é uma coisa apenas contra o presidente Trump, mas contra várias frentes, né, da administração americana, em referência ao atual secretário de Estado, Marco Rubio, o presidente da República o chamou de um latino-americano frustrado. Ora, Cláudio, neste ano de 2026, os Estados Unidos celebram 250 anos de país independente. É a primeira vez, nesse quarto de milênio, que o secretário de Estado, que aliás do ponto de vista do poder relativo, Cláudio, é uma função muito mais poderosa e importante do que é o ministro das Relações Exteriores no Brasil. Sim. É a primeira vez, nesses 250 anos, que você tem um latino-americano, né, um descendente latino-americano ocupando esse cargo, o que significa que essa pessoa tem um olhar, uma atenção, um foco, uma sensibilidade muito importante para aquilo que acontece na região, mas ele é também, e Cláudio, eu sei que você é também formado em relações internacionais, você gosta muito desses termos, é a primeira vez, Cláudio, desde Henry Kissinger, que você tem alguém que acumula as funções de secretário de Estado e também conselheiro nacional de segurança. Então você tem muito poder ali. A soma dessas coisas todas, ou seja, inação aqui, incompetência ali, inabilidade do outro lado, né, uma verborragia absolutamente improdutiva para o Brasil. Os Estados Unidos são uma economia de 31 trilhões de dólares. Nós somos uma economia de 2,6 trilhões de dólares. Nós deveríamos estar fazendo coisas juntas, não ficar arrumando chifre em cabeça de cavalo. Eu, aliás, tive recentemente com um alto funcionário do governo indiano, aliás, muito conhecido, eu vou falar, é o meu ministro das Relações Exteriores da Índia. Eu tive a oportunidade de perguntar para ele se ele conseguia resumir numa frase, né, numa síntese bastante grande, qual que era a prioridade, né, da atuação da Índia no mundo. Ele disse assim, olha, a nossa prioridade é ter as melhores relações possíveis com o maior número de países possível e evitar problemas e dores de cabeça com o maior número de países possível. Eu acho que essa é uma boa bússola, é um bom GPS. Nós deveríamos estar fazendo a mesma coisa. Caso contrário, nós estamos aqui num arranca-rabo, não é isso? Muito claramente por razões político-eleitorais, com aquele que é o mercado comprador do mundo e que, sem dúvida alguma, deveria estar sendo ocupado por uma fatia muito maior das exportações do nosso país. Proirro, deixa eu aproveitar, até para ajudar na nossa comunicação aqui, você está falando no computador? No iPad. No iPad. Vê se você está olhando para a câmera, porque fica melhor a interação com o nosso público, tá? Porque para mim aparece você olhando para baixo, tá? Então, tenta ver onde está a câmera aí para a gente olhar. Perfeito. Para você poder interagir com o nosso público aqui da melhor maneira, porque às vezes quando a gente está nesses celular, etc., a gente acaba olhando mais para a tela do que olhando para a câmera e criar essa distância. A síntese que você colocou explica, inclusive, a notícia que a gente deu, que a gente colocou até na tarde embaixo, no início da tua explicação, mostrando que o Brasil é o país que está sofrendo aí o maior, né, aumento de tarifas dos Estados Unidos. Olha só que beleza, né? Então aí você vai se perguntar, por que o Brasil, né? Por que o Brasil está aqui, um Brasil parceiro histórico, o Brasil está na mesma região. É isso aí, é tudo que o Proirro disse. Veja, nós temos aqui, o Bolsonaro tem os 3 Is dele, né, Ari? O Lula também, no caso da diplomacia. Inação, incompetência e inabilidade. Nós temos aí os 3 Is que compõem que destroem uma relação histórica, né, e que fazem com que o Brasil acabe sendo punido de uma maneira geral. Então nós temos aqui a indústria sendo punida, setores importantíssimos, né, do nosso comércio também sendo punidos, o cidadão que no final das contas acaba sendo punido, porque isso cria um desarranjo
desarranjo completo, né, na balança comercial. Isso cria um impacto no câmbio, isso cria impacto inflacionário, né? Quando você tem menos demanda, a gente estava explicando aqui, Troio, na semana passada, a esquerda estava vindo com um discurso dizendo o seguinte: que bom, vai deixar de exportar, sei lá, fruta, né? E as frutas ficarão mais baratas do Brasil, vai deixar de exportar, sei lá, qualquer tipo de produto, esse produto vai ficar mais barato no Brasil. E isso pode acontecer pontualmente enquanto você tem o estoque daquilo que já foi produzido, mas na próxima produção, na próxima safra, você já não tem isso, né? Você tem, ao contrário, você tem uma queda justamente até no fluxo de comércio, né? No teu capital de giro, você vai ter que, o empresário tem que cortar na folha de pagamento, tem que, já que ele teve a redução e as vendas reduzidas, ele tem que cortar, tem que demitir. Então a tendência é ter escassez de produto e isso tem impacto inflacionário. Não bastasse o nosso impacto que a gente já tem.